Shalom, shalom, queridos. Mais um dia. E nós vamos começar. Quer dizer, mais um dia não. É, Nós vamos começar, quer dizer, terminar, né, esse primeiro bloco de mensagens acerca do tempo. E nós vamos terminar falando acerca é, da ordem e o tempo e a ordem, né? Então, se a prepare, que nós vamos negociar e coisar agora. E simbora. Está orando? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado de aprendizado. Mas também proclamamos, Senhor, que o tempo não nos roube e nós declaramos que entramos no teu tempo e cancelamos toda desordem, todo caos que possa ter sido programado em nossa vida. Que o Senhor alinhe, Senhor, dentro de nós a eternidade e que a tua palavra possa estabelecer, Senhor, tudo aquilo que é preciso em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá? Então, o tempo e a ordem é o que nós vamos trabalhar agora e nós vamos entender acerca do tempo e a ordem. Quem já ouviu aquela palavra que diz assim: não, espera aí, o tempo resolve essa situação. Deixa estar, deixa estar, deixa que o tempo resolve. Nós sempre colocamos essa palavra, né, como o tempo resolve uma situação, porque nós entendemos que ao passar do tempo, as coisas normalmente deveriam entrar em ordem, ou a verdade aparece, ou a pessoa aprende, ou seja, nós sempre usamos a palavra tempo como uma característica que as coisas vão se ajustando, porque haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá um conhecimento, haverá um reconhecimento. Então, nós sempre atribuímos o tempo uma solução de algo, ou seja, ao passar do tempo, nós vamos ver que as coisas mudarão, né? Ao passar do tempo, as coisas vão entrar em ordem, ao passar do tempo, as coisas vão carregar as suas coisas. Carregar no sentido assim, de resolver as coisas. Mas, como nós estamos vendo que o tempo ele está ligado a um espírito, a um ser, né? O tempo se torna um ser ou uma dimensão, nem sempre será assim. Nem sempre o tempo trará uma solução. Pelo contrário, o tempo pode trazer uma desordem, né? Mas nós vamos estudar um pouco e terminar aqui falando sobre entrando em uma determinada dimensão, se eu posso dizer assim, ou um lugar onde o Senhor coloca ordem nas coisas. Mas, simbora. Em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em que texto Hebreus está mencionando? Hebreus menciona o texto de quê? De Gênesis capítulo 1. Abra aí, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ixi, meu som aqui tá no máximo aqui. Tá, tá ruim o som aí? Não. Vamos lá. Vou só colocar assim. Fala no microfone. Então vamos lá. Então, é, observa aqui que nós vamos ver um ponto
um ponto, o que eu posso dizer aqui, um ponto central. Qual que é o ponto central dessa situação? Havia uma ordem, entrou em desordem e o Senhor colocou ordem. Isso daqui é o ponto central. Então, nós vamos estudar sobre o último fragmento de texto, que é o chamado Kairós. E é tão interessante que esse Kairós, ele também é apresentado na Bíblia, no Novo Testamento, como o tempo oportuno. Então, por isso que as pessoas até dizem, não, mas no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Não, é o Kairós de Deus. Né? Em tese, irmãos, usar essa palavra, não estou dizendo que isso não se refere a um tempo oportuno, porque na verdade Kairos, na mitologia grega, e entendendo que o Novo Testamento, né, foi transcrito para o grego, ou seja, então logo quem escrevia carregava também da sua, que eu vou dizer, da sua ideia. Né? Mas Kairos, na mitologia grega, é o quê? É um espírito, é um ser, né, também. Então a gente viu o caos, nós vimos Cronos, e agora nós estamos vendo Kairos, ou seja, o caos, Cronos, Kairos. São os três tempos que nós precisamos entender assim, como confronto. Caos, Cronos, Kairos. Então, o caos é o vazio. Cronos é aquele que estabelece prisão. Lembra que eu disse que carrega os arquivos, ou seja, é o registro. Quando você está gravando o segundo um, dois, três, quatro, cinco, seis, ou seja, está gravando, nós dizemos em cronos, está sendo gravado. Lembra da imagenzinha do deslocamento? Ou seja, está sendo gravado aí através de Urano e Geia, está sendo gravado todos os registros. Mas Kairos agora, ele vai falar de uma outra coisa. Kairos, ele diz primeiro acerca do tempo da experiência. Isso daqui, segundo a mitologia grega, e nós vamos trazer a ideia para isso daqui. Ou seja, o que seria tempo da experiência? É uma porção, é o tempo que nós lembramos de algo. Ou seja, houve uma lembrança, houve uma memória, houve uma porção de tempo. Essa porção de tempo, esse, essa experiência que eu tive, ela então era chamada de Kairos. O, baca... o negócio aqui é que, veja só, quando nós falamos assim, nossa, que saudade dos tempos antigos. Vamos pegar, lembrei aqui do texto de Jó, quem me dera viver nos tempos antigos, onde Deus estava comigo, e pá, aquela coisa toda. Então, normalmente, quando nós temos uma lembrança, nós não acessamos um minuto, nós não acessamos uma, é, um- uma fração. Nós acessamos uma experiência que pode ter durado um ano, um mês, um dia. Então ele não é um, eu vou dizer aqui um frame, né? Que a gente estava falando das, das fotos que se repete que vira o filme, né? Então não é um flash, ele é uma porção de flash que dá um movimento. Então é uma experiência, um movimento. Segundo, ele está ligado ao tempo da oportunidade, segundo os gregos. É aquilo que dá uma oportunidade, ou seja, em um momento oportuno, aquilo que vem como uma oportunidade, aquilo que se destaca como uma oportunidade, ou o momento exato para que nós tomássemos a decisão correta. E aqui nós vamos ver se somos aprovados ou reprovados. E nós vamos dizer o tempo do exato, né? O tempo do exato. Ou seja, o exato momento que eu precisava tomar uma decisão. Vamos colocar aqui duas pessoas que, é, ou seja, todo mundo passa por isso, né? Mas eu vou mencionar biblicamente duas pessoas. Primeiro, Abraão. Quando ele vai para sacrificar o filho, então nós vamos ver que ele foi posto à prova, e nessa prova que ele foi posto, ele foi aprovado.
Então veio o tempo da prova, ou seja, uma oportunidade, abre-se uma oportunidade, e nessa oportunidade ele é aprovado. E nessa aprovação, ele recebe do Senhor uma promessa para a sua geração. Outro, Saul. Saul, ele entra também dentro de uma oportunidade. Quando ele entra dentro de uma oportunidade, ele é reprovado. Ou seja, era para ele tomar uma decisão, mas ele toma outra decisão. E aí o próprio Samuel diz: olha, hoje o Senhor estabeleceria o seu trono para sempre. Mas por causa que você não aproveitou esse tempo, o que aconteceu aqui? Você foi reprovado. Você perde o trono e esse trono, então, é passado para uma outra pessoa. Então, nós vemos que essa questão de estar ligado ao tempo ou entrar nesse tempo, nós vamos ver que isso faz com que, nesse exato momento, nessa oportunidade do tempo, nessa fração de tempo, nessa característica, e, e, existe, como a gente diz, essa porta espiritual, que eu posso dizer, e é uma oportunidade. Olhando para um ponto agora, ligando como um ser e trazendo como um confronto, nós vamos o quê? Dizer que normalmente, é, normalmente, o que Kairos pode fazer na nossa vida? Primeiro, nos fixar nas experiências ruins e marcar nosso dia sempre com lembranças ruins. Ah, se você olhar para a tua vida, o que você mais vai recordar? Aí você vai ver que só as coisas ruins. Ou seja, é como que a história da tua vida, lembra que a vida é o tempo entre o nascer e o morrer. Então, essa história de vida, o que está mais assim, as experiências que estão mais marcantes são as experiências doloridas. Isso faz com que você sempre perca a oportunidade de tomar decisões corretas. Por quê? Porque a gente vai falar, eu vou usar isso daqui, né? Eu nomeio isso daqui como o que nós falamos dos traumas. Veja, por causa dos traumas, eu sempre vou tomar uma decisão ruim baseado sempre em um trauma, ou seja, um registro, uma experiência, e isso vai ser fazendo com que eu sempre tome decisões erradas ao longo do meu tempo, seja quando chega o tempo ou quando chega a prova, se eu posso dizer isso, é o momento que eu vou mostrar o que eu aprendi, por causa das minhas experiências, eu tomo decisões erradas, seja, porque está marcado. Se nós olharmos aqui, é óbvio que nós tivemos experiências ruins, óbvio. É óbvio que tem pessoas também que a sua vida foi marcada por muitas coisas ruins. Mas, na grande maioria, de fato, nós vamos ver que existiam coisas boas, mas as coisas boas parecem que não nos marca como deveria. A gente está sempre marcado pelas experiências ruins ou pelas pancadas, os traumas, né? Por isso que traumas são fissuras, quebraduras, né, se eu posso dizer assim, são fraturas. Bem, Ezequias também, né? Vamos lá. Então, olhando para esse ponto, nós vamos ver o que é o seguinte. Esse daqui é um ponto que, que Kairos é mencionado. E é bacana a gente entender essa menção que é dada a Kairos. Veja só, ele é representado como um jovem com asas nos pés e nos ombros, com um cacho de cabelo na testa e careca na parte de trás. Também ele traz a ideia de que você pode agarrar por frente. Ou seja, você agarra o futuro, né? Ou seja, você vem de frente, você agarra. Agora, você não pode pegar por trás. Ou seja, por quê? Porque o que passou, passou. E não tem como acessar mais. Você entendeu? Então, por isso ele carregava essa imagem.
Ele também não era um deus muito cultuado, mas a imagem era bem reconhecida. Veja que ele tem uma semelhança com o que nós chamamos de Hermes. Então, voltamos aqui. Veja só. Ele tem uma semelhança com Hermes, é a última figura. Asas no pé e nas costas, ou seja, a velocidade, né, da caminhada, a velocidade que o tempo passa, mas você não pode agarrar a oportunidade do passado. Você só pode agarrar a oportunidade do futuro. Ou seja, se o tempo passou, não tem como pegá-lo de novo. Mas eu tenho como acessar o tempo da frente e não o tempo de trás. Né? Essa era a característica de Kairos. Ou seja, faz, é, de fato, irmãos, fazer com que as nossas conexões fossem quebradas. Então entenda aqui, Kairos, ele tem o sentido de fazer com que as nossas conexões fossem quebradas. Ou seja, esse é o tempo que você vai conhecer alguém, porque esse alguém. Eu vou usar essa referência. Existe uma linha de pensamento que diz assim: ó, você está a 3 passos para conhecer o que você quiser. Ou seja, eu conheço alguém que conhece quem eu quero conhecer. Você entendeu? Então, são sempre 3 passos. E o que acontece aqui? Na verdade, eu entendo que Kairos, ele sempre quebra as minhas conexões. Então, hoje é dia de conhecer alguém que me apresentaria alguém que me levaria aonde eu preciso. Então, é óbvio que tudo que acontece em Deus está relacionado também à convivência com pessoas. Você nunca vai chegar, eu vou colocar aqui, você nunca vai ser um diretor de uma empresa sem conhecer ninguém. Você chegou, de repente, você está lá na empresa e você já é contratado. Né? Se você já for contratado, já tem alguém ali. Ou seja, você nunca já chega, quando você amanheceu, pronto, você é diretor de uma empresa. Ou você já foi ungido alguma coisa, ou você já estabeleceu um relacionamento. Não. É, Aí é porque eles usam isso daqui como o tempo oportuno, né? Porque de fato ele representa o tempo oportuno na mitologia grega. Então veja só, o que nós entendemos aqui? Que Kairos, ele é responsável de trazer desconexão. Por isso que também Kairos, ele é mencionado como o tempo da prosperidade, ou seja, o tempo de prosperar. Então logo nós vamos entender se é um espírito, se é um demônio, ele está relacionado ao tempo que quebra a minha prosperidade. Por quê? Aí nós vamos falar das cadeias, né, das prisões, da prisão de alma. Normalmente eu falo que Kairos ele é mais responsável por registrar a minha alma. Então, se nós colocamos aqui, nós vamos ver o caos relacionado a um contexto espiritual, o Kairos como um contexto almático e o Cronos como um contexto corpóreo, né, físico. Então, aqui eu coloquei os 3 tempos que nós estudamos, ou seja, caos, Cronos e Kairos. Nós vamos entender que esses 3, eles caminham juntos. O que eu entendo aqui? Qual a correlação que nós colocamos? Primeiro, é como que se marcas na minha vida fossem acrescentadas no Cronos, estabelecendo uma experiência, me tirando das conexões corretas e me colocando sempre em conexões erradas. Isso faz com que eu viva um ciclo de repetição e a minha vida se torne um caos. Então, nós vamos entender que é o tempo da decisão, ou seja, eu sou quebrado aqui, né, nesse tempo de decidir. Deixa só. Então, eu perco, né? Há uma perda na decisão. Depois, estabelece os ciclos de repetição. E aí, o que acontece? Vem
o caos. Oxi, volta lá. E aí, então, o caos se estabelece. É que eu tô tentando. Conseguindo fazer o negócio negociar. Mas seria isso. Então nós precisamos o quê? Vencer isso. E como que eu vou vencer essa situação? Aí é o que nós colocamos. Meu Jesus amado. Peraí, meu povo. Só colocando aqui, deixa eu só estabelecer. Obrigado. Só estabelecer aqui, vamos lá. Quando eu entro aqui, meu mouse não aparece, eu tenho que ficar adivinhando onde ele está. Tá, uma coisa aqui não tô conseguindo ver. Mas vamos lá. Então, o que que nós precisamos entender aqui? O tempo e a ordem. O que que seria isso? Em Deus, o tempo sempre está relacionado à ordem das coisas. Veja só, Gênesis 1 e 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quando nós vamos ver aqui, é que Deus disse: haja luz. Então, quando houve luz, e aqui eu quero agora que você entenda, como diz, corta para mim aqui, que você vai entender o seguinte: Deus fez o mundo em uma perfeita ordem. Deus fez o mundo, criou céus e criou terra. Ao criar céus e terra, o que que acontece? O Senhor estabelece uma ordem de execução. O Senhor estabelece um ponto de execução. O Senhor estabelece toda a questão que faz com que haja uma execução em todas as coisas. Então Deus estabelece e tudo estava funcionando. Mas de repente, o que que acontece? Entra o caos, né? Tudo se tornou um grande vazio. Lembra que toda na mitologia todo caos é representado por uma questão de um vazio, o grande vazio. Então nós vamos entender que isso está relacionado ao ponto de desordem. E aí Deus então começa novamente colocar ordem nas situações. E ele começa, irmãos, a gente vai ver que o ponto de partida é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Deus está colocando ordem. Sétimo dia, Deus estabelece a bênção e também Deus faz o quê? Ele estabelece bênção e, e descanso. Né? Bênção, e Deus abençoou e santificou. Então ele trabalha com bênção, ou seja, o poder da multiplicação. Então veja só, o que que Deus começou a fazer nos 7 dias, no caso em 6 dias? O que que Deus começou a fazer? Deus começou a colocar ordem. Por quê? Tudo estava uma mistura, ou seja, a luz estava tragado pelas trevas. O que que Deus fez? Colocou ordem, separou luz e trevas e colocou um ponto de separação. Depois, Deus começou a colocar ordem nas águas, Deus separar as águas de cima e as águas de baixo. Então, é como que houvesse uma mistura, uma desordem. E Deus então começa a colocar ordem na situação. Depois, Deus então faz aparecer a parte seca da parte molhada. Então, Deus separa, coloca ordem, limites, aonde o mar poderia ir, até onde o mar não poderia ir. Ou seja, Deus coloca ordem. Depois, Deus cria as plantas, Deus cria os seres
que governam a luz e as trevas, as marcações, as estrelas, e coloca ordem. E Deus estabelece uma ordem. O sol governa isso, a lua governa isso, as estrelas faz marcações e Deus coloca a ordem. Depois, Deus coloca uma ordem na terra. Deus cria as plantas. Deus estabelece que essas plantas também, elas deveriam ter uma ordem. Cada planta produz sua espécie conforme a sua espécie e que cada planta dê sua semente, e aí Deus vai colocando ordem na situação, até chegarmos no sétimo dia. Agora, olha que interessante isso. O que seria o sétimo dia? O sétimo dia, que para nós é uma das maiores marcações de tempo. Nós que entendemos, né, que estamos aí fluindo no profético e no apostólico e papapá, e falamos tanto do Shabat, o que seria o Shabat, irmãos? O Shabat seria o tempo da contemplação. Veja, que nós entendemos a marcação de tempo. Existe para nós, né, que entendemos isso, existimos o quê? Cremos que existe o quê? Tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. 2. O que nós vamos entender? E o tempo, ele existe dias que o Senhor libera alguma coisa. Por isso que nós entendemos o cabeça do mês, por isso que nós entendemos as festas bíblicas, por isso que nós entendemos o Shabat, porque entendemos que esses dias são diferentes de outros dias. Concorda comigo? Existem dias que são diferentes de outros dias. Por isso são dias que a palavra diz que houve separação e santificação. O que é santificar? É tornar algo diferente de outros. Não é tornar algo sem pecado. Sem pecado é purificação. Né? O que é santificar? É separar. Né? A gente até falou isso. Oposto de santo não é pecador. Oposto de santo é comum. O que é santo é separado. O que não é santo é comum. Ou seja, ele não tem uma marcação. Então entendemos aqui que existe dias que o Senhor nos convoca para estar com Ele. E que isso não vai trazer o ponto da salvação, mas isso vai trazer o ponto da colisão de nós com aquilo que foi preparado na eternidade. E por isso que nós caminhamos. Né? É óbvio que existe toda uma doutrina em cima disso, que tem se tornado maléfico para a igreja, porque aí a gente entra em doutrinas, né, ligado a um culto ao tempo, que nós precisamos entender que isso não é o nosso caso, não estamos aqui cultuando o tempo, ou seja, o tempo não se tornou maior do que nós e nem maior, principalmente maior do que o Senhor Jesus. Ou seja, a graça do Senhor Jesus é maior do que todas as coisas, porque ele é a própria eternidade. Mas entendemos que no nosso tempo nós carregamos aí essa marca, né, que nós vamos andando e liberando. Mas o que nós podemos entender o sétimo dia? O sétimo dia é o dia da contemplação. Observe, Deus fez o primeiro dia e ele diz, e viu Deus que isso era bom. E depois, segundo dia, e Deus viu que isso era bom. Sexto dia, e Deus viu que isso era muito bom. Sétimo dia, Deus contempla toda a sua criação. Ele para, né? Olha. Então nós vamos ver exatamente, o tempo não poderia dominar o homem. O homem domina sobre todas as coisas. Então veja só, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o quê? Que o Senhor concluiu, ou seja, o Senhor concluiu todas as coisas, o Senhor concluiu, não tinha mais nada para fazer. Então, lembra quando eu sempre falo assim, irmãos, entramos no descanso ativo. Por que no descanso ativo? Não é no descanso porque eu estou cansado, é no descanso porque eu estou completo. É muito diferente. Eu entrar no descanso porque eu estou cansado e eu entrar no descanso porque eu estou completo. Eu entro no descanso porque eu estou completo, porque eu completei mais uma jornada de trabalho e paro. É como fosse uma obra de arte. Eu faço o desenho, aí eu paro e começo a contemplar aquele desenho. Falo, cara, terminei. Isso é o Shabat. Eu terminei. Eu concluí. Ou seja, em cada semana, o Senhor nos dá um ponto de
conclusão. Em cada semana o Senhor nos coloca em um ponto conclusivo. E esse ponto é muito interessante. E eu tenho que refletir em algumas coisas. A obra foi boa? O que eu produzi foi bom? 2, eu produzi alguma coisa? Então, no determinado tempo da minha vida, na Shabat, eu entro para apresentar frutos. Eu tenho frutos para apresentar ao Senhor no meu Shabat. Olha que interessante. Quando a gente começa a olhar, nós vamos ver que quando eu me apresento no Shabat, eu estou exatamente me apresentando porque eu tenho frutos. Eu tenho que levar para o Shabat. Por isso a gente sempre fala, irmãos, entre com os teus frutos, né? Apresente ao Senhor alguma coisa. Marque com alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho fruto. Essa semana foi frutífera. Então, logo, eu apresento os frutos diante do Senhor. Mas nós vemos duas coisas. Primeiro, eu não apresento nada, sempre chego de mão vazia. Então, isso é uma conclusão que você não teve nenhum tipo de produtividade. E 2, eu nem me apresento. Ou seja, eu não tenho que contemplar. Porque a minha vida foi uma derrota total. Vou contemplar o quê? Então, eu tenho que produzir, gente. Eu tenho que produzir. Por isso, eu não consigo parar. Porque eu tenho que produzir. Eu não consigo chegar no estado de contemplação. Eu não consigo confiar no Senhor. Eu não consigo entender que é o Senhor que me ajusta nisso. Então, eu não consigo parar. Então, quando nós vamos olhar para tempo e ordem, nós vamos ver exatamente isso. Veja, Deus não construiu nada no sétimo dia e Deus não estava cansado. Mas Deus estava contemplando. Por que Deus estava contemplando? Porque tudo estava em ordem. É isso que eu quero que você entenda. O tempo e a ordem. O tempo e o descanso. O tempo e a shalom. Tudo na nossa vida vai estar ligado ao tempo. Por quê? Porque quando nós vamos ver o tempo e a shalom, nós vamos entender que é o tempo que foi estabelecido e que tudo nesse tempo está em ordem. Por isso eu consigo parar em um estado de contemplação, eu consigo estar em paz. E quando eu estou em paz, eu entrei em shalom. Ou eu entrei em Shabat. Eu entrei dentro do descanso do Senhor, porque as coisas estão em ordem na minha vida. Quando tudo está em desordem, eu não consigo descansar. Eu não consigo descansar quando há desordem, eu não consigo descansar onde há bagunça. Uma vez eu estudando, eu vendo um programa e uma pessoa falando assim, olha, prepara sempre o teu quarto, não deixa ele bagunçado, a tua cama, não deixa bagunçada. Por quê? Porque quando você entra no quarto e você deita, isso traz para você uma situação de que você consegue descansar. Agora, se está tudo bagunçado, automaticamente a tua alma fica agitada. Né? Isso aqui, segundo essa pessoa. Mas eu vejo um ponto de oh, meu Deus do céu, de ordem nisso, né? Um ponto de, é, de certeza, né? De coerência, isso. Que palavra tinha fugido na cabeça, tá? Que coasão, né? Mas não é isso daí, é coerência. Então, veja, há coerência nesse negócio. Há coerência nessa visão, por quê? Porque quando eu chego no ambiente, veja só, irmãos, quando eu chego no ambiente e o ambiente está em desordem e eu consigo ter paz na desordem, é porque eu já estou na desordem. Entendeu? Ou seja, eu estou aqui e está tudo bagunçado e eu consigo viver no meio da bagunça, então é um mau sinal. É o sinal que eu já estou em desordem dentro de mim, já há uma desordem dentro da minha vida, já há uma desordem dentro da minha alma, ou seja, as coisas já estão desorganizadas e desordenadas, e por causa das marcas do tempo e das prisões do tempo, eu não estou percebendo. Eu não estou percebendo o que está acontecendo. E por isso que essa desordem, ela está
fazendo parte do meu dia a dia, e tá tudo bem. Né? Por quê? Porque eu já aderi isso como um estado de desordem, ou como estado natural. Eu consigo descansar no meio da desordem. E veja, não tem descanso no meio da desordem. Eu só entro em Shabat quando tudo está em ordem. Não é isso? Eu só entro em Shabat quando a ordem está estabelecida. Deus concluiu todas as coisas, e ao concluir todas as coisas, Deus contempla no sétimo dia, porque não tinha mais nada para ser feito, e Deus então estabelece a ordem. Nesse dia, ao dia da contemplação e da conferência, se está em ordem. E aí, por isso, eu apresento os meus frutos ao Senhor. Porque isso tem o quê? Não tem contemplação se não tem ordem. Por que há um estado de angústia nas pessoas? Por que há um estado de inquietação nas pessoas? Por que há um estado de insatisfação nas pessoas? Porque a desordem entrou, o caos estabeleceu. Então o caos é a máxima da desordem. Então veja, a pessoa é presa em experiências ruins, por causa Cronos marca os frames, né? Isso cria uma marca ruim. Essa marca ruim deixa com que o ambiente chamado caos seja estabelecido. Então, o que eu vejo o que o inimigo mais quer é fazer o quê? Deixar eu num estado de desordem. Ou seja, não há uma coerência nas minhas linhas de raciocínio. Ontem eu estava explicando isso aqui. Irmãos, veja só. Vamos lá. Tudo começa com a alma. Tudo vai começar com o meu estado de alma. Então, quando foi quebrado ou entrou em desordem a alma, tudo entrou em desordem. Veja só. Se tem desordem dentro de mim, lembra que o homem é criador de ambientes. Se há desordem dentro de mim, eu crio um ambiente da desordem. E aqui eu vou dizer algo mais ainda profundo. Toda mulher é a maior responsável pelo ambiente da ordem ou desordem. Entendeu? Por isso que a mulher sábia edifica a casa. A tola destrói pelas próprias mãos. Então, observe isso daqui. A mulher é a gestacionadora, né? Se eu posso dizer isso. Ou seja, ela gestaciona ou ela cria forma a uma pequena semente. Então, o gestacionar é o trazer o ambiente, trazer a forma. Então, como que eu vou trazer forma se eu tenho um ventre disfórmico? Ventre que eu digo não físico, espiritual. Se o meu gerar, se a minha alma, que é o ventre das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas decisões, ou seja, é ou não é? A alma é como um grande útero, é um grande ventre, aonde eu concebo a partir da alma todas as minhas decisões. Por isso, o que eu devo guardar é o meu coração. Na tradução, a mensagem é tudo que eu devo guardar é os meus pensamentos, porque dos meus pensamentos procedem as minhas decisões. Então, o que eu tenho que guardar é toda a parte dos meus pensamentos. Tudo que eu tenho que guardar é tudo aquilo que sai da minha alma. E o que sai da minha alma é o que eu estou gestacionando. As minhas decisões, irmãos, é nada mais, nada menos do que um fruto gestacional. Ninguém toma uma decisão sem primeiro gestacionar uma ideia. Concorda comigo? Ou seja, eu não consigo tomar uma decisão se não é um aglomerado de pensamentos, experiências, sensações. Gente, eu preciso que você decida hoje isso. Aí você vai parar. Fala, peraí. Isso daqui, aí eu vou juntando um monte de formas que eu dou acerca de um assunto. Se nós trazemos um assunto na mesa aqui, nós vamos ver que a prioridade de um não é a prioridade de outro. O que um pensa, nem sempre é o que o outro vai pensar. Acerca de um. Ah, mas quem está certo? Ninguém, porque todos os pensamentos, todas as conclusões é pautada em cima de experiência. Por isso que a Bíblia manda eu ser profundo na palavra, para que a gente tenha uma uniformidade de decisões.
para que os meus pensamentos eles sejam pautados, ou seja, para meu gestacionar, ele tenha um fundamento só: a ordem de Deus. Entendeu? Então, o que faz as nossas diferenças? É porque nós não estamos em uma única experiência com a palavra. Se todos aqui tivessem uma única experiência com a palavra, ou seja, todos tivessem a mesma experiência e fôssemos fundamentados nessa experiência, de fato, todo mundo teria atitudes semelhantes. Mas como a base das minhas experiências não é a Bíblia, é a casa paternal, as desordens que eu andei, então logo cada um tem uma visão diferente acerca do mundo. E por isso há os conflitos. E aí a gente entra. Por que há conflitos matrimoniais? Porque cada um vem com o seu ponto de formação. O que eu aprendi na casa dos meus pais, o que a outra pessoa aprendeu na casa dos pais, quando junta, não tem uma uniformidade de decisões. Então, conflita as decisões. Agora, se essa pessoa fosse fundamentada nas escrituras, e essa fundamentada nas escrituras, quando as decisões eram tomadas, seriam tomadas equivalente, porque tivemos a mesma base para ter a mesma forma uterina. Ou seja, eu concebo uma decisão, um pensamento de uma mesma forma. Então, veja só. Então, quando nós vamos colocando isso daqui, nós vamos trabalhando essa questão da ordem, da desordem, nós vamos ver que o tempo, ele promove uma desordem, quando nós entramos nos tempos malignos, mas se nós estamos no tempo do Senhor, ele promove uma ordem. Ele é responsável de ordenar todas as coisas. E aí é o que nós queremos que vocês entendam. Então, eu quero concluir esse tempo para com essa característica. Irmãos, o tempo ele precisa chegar em uma porção aonde eu vou estar em ordem. Todo o tempo ele contribui para a ordem de todas as coisas. Mas quando eu vou dizer que o tempo se tornou um ser maligno, ou seja, ele assume uma característica ruim, ele vai ser o promotor da desordem, ou seja, o promotor da loucura. Entenda aqui, o que nós precisamos pegar? Volta agora para a alma. Eu comecei com esse exemplo da alma. Veja só, todo pensamento ele tem que ter um começo e um fim. Ou seja, eu vou fazer aqui os desenhos. Vamos ver se eu me lembro aqui como que faz. Vocês estão vendo aqui? Todo mundo vendo, né? Então imagine isso daqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Jesus dos crentes. Vou colocar uma linha. Então todo o meu pensamento ele tem que ter uma ordem. Ou seja, ele começa aqui e eu consigo definir. Então, um pensamento ou uma característica da minha vida, ela precisa ter uma base lógica. Se eu pegar esse pensamento, esse conceito, eu vou puxar como diz, puxar o fio da meada e eu vou chegar em uma coisa coerente.
uma coisa concisa que tem um fundamento, tem uma lógica. Você entendeu? Tem que ter uma lógica. E uma lógica é saudável. Entendeu aqui? Tem que ter uma lógica. Se não tem lógica, é loucura. Imagina aqui. Vamos, vamos fazer um negócio aqui. Ontem, pela manhã, ao sair de casa, vi que estava. Estou construindo uma frase. Chovendo muito. Pronto, construí uma frase. Ontem, vamos colocar isso aqui, na minha linha de raciocínio. Ontem, pela manhã, ao sair de casa, vi que estava chovendo muito. A gente vai ter agora uma aula de português. Essa oração é subordinada ou não subordinada? Cadê o verbo? É o desespero de muita gente, né? Vamos lá. Agora, eu peguei aqui, eu peguei aqui e concluí. Ontem, pela manhã, ao sair de casa, vi que estava chovendo muito. Pois bem, mas agora nós vamos inverter as ordens. Chovendo muito, vi que estava ontem pela manhã ao sair de casa. O que isso aqui trouxe? Uma desordem. Ou seja, olhando para isso daqui, é, a hora que eu olho para isso daqui, eu vou entender o quê? Que ao trocar a ordem, ou eu não ter uma coerência lógica do que eu estou dizendo, isso estabelece uma coisa chamada loucura. É doido que fala isso. Né? Ah, tá chovendo muito. Eu vi que eu estava saindo. Hã? Ontem pela manhã. É, saindo de casa. Aí você faz já o sinal da cruz, né? Fala, rapaz, deixa eu sair que o próximo passo é ele me bater, né? Por quê? Porque a conversa, meu irmão, não tem sentido. Cara, não tem sentido o que você está falando. Não tem lógica. Você está em desordem. A tua alma está em desordem. Então, o que você está falando agora para mim é loucura. Porque não tem uma ordem para isso. Podemos citar um exemplo? A mulher de Jó. Jó repreende, ela fala, minha filha, você está agindo como louca. Por quê? Porque amaldiçoa Deus e morre é uma desordem. Porque a gente não recebeu o bem até agora? E se estamos recebendo o mal? Por que ingratidão? Essa tua conversa é papo de doido, meu irmão. Por quê? Peraí, você não tá botando em ordem as coisas. Coloca em ordem. Puxa aí. Ó, aqui é o fim da informação. Puxa a informação. Você vai chegar a, a um fundamento concreto, conciso. Você vai chegar em um ponto aonde esse ponto aqui, ele está, vou colocar isso daqui como uma rocha. Ele está em uma rocha. Ou seja, você está aqui, quando eu puxo a tua linha de pensamento, quando eu puxo esse raciocínio teu, quando eu puxo essa decisão tua, eu chego em uma rocha.
Eu chego em um fundamento conciso, ó. Eu estou pensando em fazer isso, 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 por causa disso, disso, por causa disso, 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 disso. Eu vou puxar o começo da tua ideia, cara, tem fundamento, e um fundamento muito concreto, fundamento da sabedoria. Agora, o que acontece? Um outro exemplo aqui. Agora imagine aqui o que nós chamamos de balaio de gato. Imagine isso aqui, é aquela linha toda embaranhada. Né? De repente, você foi pescar com carretilha, jogou assim e encabelou tudo, né? Quem pesca sabe o terror que é isso, né? Encabela toda aquela linha assim. E aí você vai tentar agora puxar essa linha. A gente sempre começa como? Pegando o fio da meada. Ou seja, tá aqui, no balaio de gato, né? Ou seja, nessa linha tem uma ponta. Na verdade, sempre vai ter duas pontas. É. Ó, tem duas pontas nesse bolo de linha emaranhada. Agora veja só, eu vou achar a ponta. Aí eu pego essa ponta aqui e começo a puxar. Tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando. Mas não encontrei fim nela. Porque eu estava querendo encontrar essa ponta, para que ela fique toda alinhada. Ou seja, que ela fique reta, para que eu possa enrolar de novo. Aí chega num ponto que essa linha vai, essa ponta, eu não acho o fim dela. Eu deixo essa ponta, ela cai em um rolo. Né? Ou seja, ela cai num emaranhado de coisa. Ao cair num emaranhado de coisa, eu vou ter que fazer o quê? Automaticamente eu vou ter que puxar e cortar. Ponto. Cortei. Aí eu vou puxar outra ponta. Vou puxando, vou puxando, vou puxando, vou puxando, vou puxando. Não encontrei o fim. Então, automaticamente eu cortei. Eu tenho outro aqui. Olha aqui. Olha o meu pensamento como que tá. Eu tenho um centro de informação confuso com fragmentos de pensamento. Isso é doideira. Meus pensamentos tudo fragmentado. Eu começo a falar, imagina que, irmão, nossa, né, a aula, e aí eu vi que choveu. Vai estar quente hoje, né? Mas eu falei assim, rapaz, que é isso, gente? Entenda, aposto, o que tem a ver? Tudo. Os traumas marcados, ou ciclos de traumas marcados, ele faz com que os meus pensamentos se tornem confusos. E essa confusão, eu nunca vou ter pensamentos que ele se depara com um fundamento sólido. Quando eu puxo esses pensamentos, eles vão sair de um ponto só, de um emaranhado de decisões e de confusões. Por isso que eu tenho que colocar em ordem todas as coisas. Eu tenho que sair dessas frações de tempo, dessas prisões de tempo e colocar ordem nas coisas. Porque quando eu coloco ordem nos meus pensamentos, quando eu coloco ordem na minha fé, quando eu coloco ordem, eu vou chegar em um ponto só. E esse ponto chama eternidade. Esse ponto é fundamento, esse ponto é a rocha. Esse ponto que eu entro é o ponto aonde eu me deparo com um alicerce sólido. E por isso eu posso, depois disso, sentar e contemplar. Eu consigo chegar em um estado de contemplação e paz, porque não há bagunça, desordem na minha volta. Volto para aquilo que eu estava dizendo. Por quê? Veja só, o diabo ele vem e traz desordem. O Senhor coloca ordem. Depois, quem colocou de novo desordem? A mulher. A mulher. A mulher. Vamos lá. O que nós vamos ver aqui? A mulher com a característica de permitir que os pensamentos ficassem confusos, porque Deus deu uma ordem, não coma. O que aconteceu aqui? A serpente diz. E aí? Pode ou não pode? Entendeu aqui? Olha a desordem. Ela tinha um pensamento, tinha uma ordem, uma coerência. Não como porque eu não posso. Acabou. Não como porque eu não posso. Porque Deus disse que eu morro.
Coerência, há uma coerência. Eu não como dessa árvore, porque se eu comer dessa árvore eu vou morrer, porque aqui eu me deparo com a rocha, com o fundamento. Há um princípio de Deus que diz: não coma, porque se você comer, morre. Então eu não como. Pronto, acabou. Aí vem a serpente e diz: será? E se você comer? Será que você não fica igual a Deus? Ou seja, aquele pensamento que ele era reto e se deparava em um fundamento, se torna dois fundamentos. Dois fundamentos, duas visões, se torna uma divisão. Então entrou uma divisão dentro dela e começou a entrar em ordem. Tá, houve dúvida. Toda dúvida é a desordem. Peraí, como não como? Morro ou não morro? Eu vou morrer ou eu vou viver melhor? Se eu comer e Deus estiver certo, eu morro. Se eu comer e a serpente estiver certa, eu me torno melhor. Um ser melhorizado. Então, entrou dúvida. Ao entrar em desordem, por isso eu não posso ter dúvidas em mim, porque se eu tenho dúvidas é porque eu já estou carregando duas fontes, dois princípios que, que conflitam entre eles, ou seja, eu vou e eu volto. Eu estou indo, um princípio. Sim, afirmativa, verdadeiro. Eu estou voltando. Apesar de ser o contrário de estou indo, eu estou voltando também é uma verdade. Concorda comigo? Ele não é uma negativa, ele não é uma falsidade. Eu estou voltando, sim, é uma verdade. Apesar de ser o oposto do estou indo, eu estou voltando. Agora, eu estou indo voltando. Mas peraí, você tá doido, homem? Você entendeu? Se eu estou indo, eu não estou voltando. Mas eu estou indo voltando. É como eu dizer, eu estou andando, eu estou avançando para frente na ré. Não, não tem como. Ou você está indo para frente, você ainda vai para trás. Então, quando entra dúvida, entendeu? É que nem a gente falar, eu estou entrando para fora. São duas informações que são opostas. Então, vai ser falso isso. Ou seja, vai ser uma mentira dentro de mim isso. Isso não é uma verdade. Ou eu estou entrando e eu entrando para dentro, ou eu estou saindo e eu estou saindo para fora. Entendeu? Então, o que eu tenho que perceber aqui? Eu tenho que perceber que quando entra uma dúvida, a dúvida ela vai colocar em desordem a minha vida. E esse é o problema. Por isso, que seja sim, sim ou não, não. O que passou disso é dúvida. E toda dúvida vai trazer desordem. Então, o que acontece? A mulher fica em dúvida. Ao ficar em dúvida, ela come. Ao comer, entra numa uma perfeita desordem. O caos que estava no universo, agora começou a entrar dentro do ser humano. Começando pela mulher. A mulher dá ao homem. O homem, que era o guardião das coisas, come. E aí, então, a desordem, veja só, a desordem se estabelece dentro do lar desse homem. E eles perdem a casa dele. Então veja, a mulher sábia edifica a casa. A tola destrói com a própria mão. Quem começou a desordem? A mulher. Entendeu aqui? Ou seja, eles perderam uma casa, a casa foi destruída por causa da desordem da mulher. Entenda aqui, irmãos, na grande maioria, se você for ver, eu não estou dizendo que isso é uma máxima 100%, mas na grande maioria, nós vamos ver que a maior nível de alegria ou tristeza de uma casa está na mulher. Uma mulher potente e sábia, meu irmão, pode ter um homem rabugento. Isso não traz desordem. Entendeu? Não traz desordem. Agora, uma mulher tola, não importa que tipo de homem que ela tiver, ela vai tornar a casa inteira tola. Porque haverá sempre uma desordem. Haverá sempre uma quebra nisso. Haverá sempre um conflito. Porque não adianta o que faz, que está sempre um conflito, sempre um conflito. Não tem ordem, não tem linha de pensamento, não tem coesão, não tem um ponto. Está sempre em desordem, sempre em desordem, sempre em desordem. Amém. Então veja só.
Nesse ponto, eu tenho que entender que quando eu ordeno as coisas, e aí eu tenho que voltar do começo ao fim. O homem que permitiu, a mulher que entrou em desordem primeiro, eu vou quebrando isso, nós vamos entrar então na Shalom, no descanso. A quebra de tudo isso é o caos. Então a ordem e a desordem está ligado a o tempo que eu estou vivendo. Se eu entro na eternidade, mais uma vez, por isso eu digo, irmão, Shabat, irmãos, cabeça de mês, irmãos, festas bíblicas. Isso não tem nenhum cunho na minha salvação. Nada na minha salvação. Isso aqui não interfere milímetros na minha salvação. Mas isso interfere na ordem que eu vou viver as coisas, ou na desordem que eu vou viver as coisas. Então, Kairos, Cronos e Caos, eles atuam juntos dentro da desordem. Eternidade, o Senhor Jesus, os fundamentos, isso vai me levar a um nível de ordem. Por isso, o tempo de Deus promove uma ordem na minha alma, nos meus pensamentos, nas minhas decisões e no ambiente que eu moro, em tudo que está na minha volta. Uma alma bagunçada, porque eu estou marcado de traumas, eu estou marcado de feridas, eu estou marcado de tudo isso, vai trazer prisões. Prisões em Cronos, prisões em Kairos, e eu logo estou preso em um ambiente chamado caos. Então veja só, irmãos, para a gente terminar aqui, entenda isso. O que nós vamos precisar para colocar em ordem? Primeiro, alinhar os meus pensamentos. E eu só posso alinhar os meus pensamentos se eu começar a puxar o fio da meada. Se chegar um momento que você está puxando o fio da meada, você chegou em um ponto confuso, rapaz, nossa, meu Deus, minha cabeça, nem vou mexer nisso. Então você chegou em um balaio de gato. Você chegou em um emaranhado de situações e pensamentos que ali você vai ter que cortar. E é isso que a gente faz. A gente corta a ponta daquilo ali e deixa sempre esse emaranhado. Ao entrar nesse emaranhado, você sempre vai puxar desse emaranhado as tuas decisões. Esse puxado pode ser longo ou pode ser só um puxadinho que já trava ali que você vai ter que cortar. Isso daqui é o perigo. Porque se eu puxar e encontrar o fim, eu alinhei meus pensamentos. Então eu vou chegar na onde está bom ou ruim. Eu puxei aqui. Rapaz, está aqui o fundamento errado. Peraí, troquei. Agora, quando eu vou puxando, chegou no emaranhado, peraí, eu não sei o que está errado. Então eu corto ali, porque isso está me dando sofrimento. Isso faz com que eu viva um sofrimento. Então eu corto. Acabou. Cortar, eu dei um alívio para minha alma, mas eu não trouxe coerência aos meus fundamentos. Então, logo, tudo que sai desse emaranhado é confuso, porque eu não sei da onde está vindo. Eu não sei o que está ligando esse emaranhado. Eu não sei o ponto desse carretel. Eu não sei qual é o fundamento que eu estou fazendo. E isso daqui está sempre ligado ao tempo. Por isso, o tempo está ligado à sabedoria ou tolice. Vede prudentemente como vocês andam. Sábios ou nércios, ou seja, com sabedoria ou com tolice, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, essa é a ordem que o apóstolo Paulo fala. Toda vez que eu tenho sabedoria, é porque eu tenho um alinhamento. Ou seja, o meu tempo passou e nesse tempo eu construí em cima de fundamento. Esse alinhamento, ele me leva para princípios de eternidade ou princípios de destruição. Mas eu consigo ter um alinhamento rápido das minhas decisões. Se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Quando eu não tenho esse alinhamento, porque é uma confusão de traumas, é uma confusão de experiências ruins, lembra? Olha os tempos aqui: traumas, Cronos, experiências ruins, Kairos. Eu estou sempre enrolado, eu nunca chego em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não sei o fundamento que eu tenho. É difícil entender o que eu estou errando. E por isso é mais fácil culpar os outros. Veja só, se eu tenho uma casa em ordem, imagina, hora de comer, hora de levantar, aonde eu almoço, aonde fica o lixo, aonde guardo as coisas, minha casa tá tudo em ordem. E esses fundamentos, tá eu, minha esposa, meu filho, minha filha, né? Todo mundo que mora comigo tá ali. Tum. Todo mundo conciso nessa mesma ordem. Aí, de repente, vem para minha casa um sobrinho bagunceiro. Chega um sobrinho lá, esse sobrinho, tudo em desordem.
tudo desordem, o negócio tudo em desordem. Né? Quando ele chega na minha casa, duas coisas acontecem. Ou essa pessoa entra em ordem, porque vai ser um choque, porque, irmão, hora de levantar, irmão, hora de dormir, plano, hora de comer, ó, na mesa, senta na mesa, ó, fazer isso, ó, ajeita o teu quarto, ó, ajeita a tua cama, ó, ajeita a tua roupa. Ou seja, eu tô colocando ordem, porque a vida dessa pessoa é uma desordem total. Então, coloca ordem, coloca ordem. Ou ele vai aceitar entrar na ordem, ou ele vai embora. Cara, não aguento ficar naquela casa, não. Muito rígido. Nossa, Deus. O povo ali é muito rígido. O povo ali é muito. Entendeu? Então, quem vive em desordem, qualquer tipo de ordem se torna rigidez. Por quê? Porque a minha alma é em desordem. Minha alma uma hora quer, uma hora não quer. Minha alma vive que nem aquele boneco de posto, né? Aquele João doido lá. Ou seja, vive para lá e para cá. Então, quando eu boto uma linha reta, pô, isso é muito rígido. Então, essa rigidez é muito ruim. Não, querido. Nós temos que estar alinhados. Agora, eu digo, irmão, porque esse é o mesmo, esse sempre vai ser a mesma fala de todo mundo. Apóstolo, mas eu tento colocar ordem, mas aí vem, né, o meu esposo, ou vice-versa, versa-vice, a minha esposa, e vem e atrapalha tudo, e não tem como deixar em ordem. Tem, queridos. Desculpa dizer, tem. Não tem como alguém quebrar a ordem. Quando a ordem está fundamentada e concisa, não tem como quebrar a ordem. Se tem uma mulher que coloca ordem, é impossível um homem colocar em desordem. É impossível. Só se esse fundamento ainda não tem muita firmeza. Eu estou tentando colocar em ordem a minha vida, aí vem alguém e coloca desordem. Então, você está tentando. Essa ordem não está estabelecida. Agora, quando é uma ordem estabelecida, veja esse exemplo que eu dei. Já tenho um monte de gente na minha casa. Tá tudo em ordem. Chega alguém, ele não consegue colocar em desordem. Agora, só tem eu que coloco em ordem. E chega 30 pessoas em desordem, aí a minha ordem acaba. Entendeu? Então, veja só. É impossível, quando uma ordem está estabelecida, o cônjuge, ele quebrar essa ordem. Por isso que, de fato, o que muitas vezes reclamamos é porque, na verdade, também estamos em desordem. Mas nós não entendemos as desordens que nós temos. Nós não entendemos a desordem que nós vivemos. E aí, então, nós culpamos o outro pela desordem da vida. Culpamos o outro pela desordem que eu ando. E aí, essa desordem, ela faz com que as coisas não funcionem. Então, a mensagem de hoje aqui é, irmãos, coloque em ordem. Porque quando você coloca em ordem, é porque os teus tempos, ele tem coerência e tem sabedoria. Se você está em desordem, que hoje há uma confusão na tua cabeça, é porque os teus tempos estão marcados por traumas, por angústia, por decepções, por maldições, ou seja, está um emaranhado de coisa que você não está conseguindo colocar em ordem. Então, o tempo de Deus sempre trará ordem para todas as coisas. O tempo maligno sempre trará desordem. E o fim da ordem é shalom. O fim da desordem é caos. Entendeu? Eu estou vivendo shalom ou caos. Isso vai determinar se tem ordem ou desordem. Isso vai determinar se há sabedoria ou loucura. Isso vai determinar se eu estou na eternidade ou se eu estou preso. Apóstolo, mas eu estou numa luta. Sim, então nós vamos identificar essa luta. Veja só, preste atenção. Está em desordem, mas toda vez que eu entro nessa desordem, isso me incomoda e eu vou colocar ordem nisso. Então, você está com o fundamento correto. Não, está em desordem, mas quer saber? Nada muda mesmo. Deixa assim. Então, você já está dentro de uma desordem e a desordem já virou um padrão de vida. Então, veja só, irmãos. Se há desordem de vida, se os teus pensamentos conflitantes, se você vive dentro de tristeza, melancolia, angústia, se você está sempre vivendo dentro dessas desordens e você já não luta contra isso, é porque a desordem venceu. Já o caos está estabelecido. E você já tem o padrão da desordem como padrão de vida. Então a Bíblia não tem parte com você. Porque a Bíblia não comunga com a desordem. Onde Deus entra, ele coloca a ordem. Por isso que ou eu permaneço nos fundamentos ou eu rejeito os fundamentos. Lembra? Se eu chego na casa de alguém que tem regra e eu não tenho regra, ou eu
mudo, ou eu me mudo, ou eu vou para outro lugar. Normalmente, com rebelde é assim. Ele chega num lugar que vai ter ordem, ou ele vai deixar de ser rebelde, ou ele vai embora, dizendo, é muito rígido aquele lugar. Esse lugar aqui é muito rígido. Né? Por quê? Porque tem ordem. Tem ordem nas coisas. Não faz do jeito que todo mundo quer. Tem uma ordem que as coisas acontecem. Entendeu aqui? Então entenda. O tempo de Deus e nós estudarmos tempo não tem nada a ver para você adquirir um conhecimento. Não tem nada a ver com o misticismo. Tudo isso daqui vai entrar no final de um ciclo. Você está em ordem. Ponto. Por isso, tempo da primavera, colocamos ordem nisso. Tempo do verão, colocamos ordem nisso. Tempo do outono, colocamos ordem nisso. E tempo do inverno, colocamos em ordem isso. Se eu coloquei os 4 tempos em ordem, logo existe uma lógica no que eu estou fazendo. Se eu começo e termino dentro de uma lógica, eu tenho uma conclusão positiva. Se eu entro dentro da desordem, se no tempo da primavera eu subo, e no verão eu vou para a direita, e eu vou não sei na onde, irmão, você não foi para lugar nenhum, você andou em círculo. Por quê? Porque está tudo desordenado, não tem uma ordem concisa e não tem uma lógica no que você está fazendo. Eu estou dando 3 passos na primavera. Aí quando eu chego, eu tô indo pra frente. Tô dando 3 passos, tô começando. Primavera sempre a gente começa. Aí chegou no verão, eu dou 2 passos para trás e um pro lado. Aí chegou irmão, você vai chegar de novo na primavera da tua vida, ou seja, você terminou um ciclo da tua vida, você não saiu do lugar. Apóstolo, minha vida nunca sai do lugar. Toda vez que eu vejo, tá no mesmo lugar. Sim, querido, porque você está seguindo a desordem como estilo de vida. E se você segue a desordem como estilo de vida, você nunca chega em lugar nenhum. Coloca a ordem. Deixa que o Senhor, em cada estação, coloque ordem nas suas coisas. Então veja só, o ponto interessante que o nível de repetição de ciclo é o nível da desordem, da loucura. Ou seja, nessa área, eu estou andando desordenadamente. Nessa área da minha vida, eu não tenho um pensamento, a minha alma não está. Legal. Então, entenda isso. Onde há bagunça, há desordem. E onde há desordem, tem alguém que não está em ordem. Amém? Se eu já consigo viver na bagunça, é porque a desordem já tomou conta da minha vida. Não tem como. Por isso, tudo que Deus faz tem uma ordem lógica. Ele diz, primeiro planta a semente. A gente não sabe como isso acontece, mas aí nasce o talo, a espiga e o grão. Olha a ordem. Não nasce o grão, depois cresce, nasce o grãozinho. Imagina aqui. Vamos colocar aqui. Olha a situação. É um grão. Aí nasce o talo do grão, aí nasce a espiga. Não tem ordem isso daqui. O doido. É papo de doido. Você entendeu? Então, porque não tem como nascer o grãozinho, aí nasce uma espiga empurrando o grão, quer dizer, nasce um talo empurrando o grão, aí depois do grão nasce uma espiga. Não tem lógica nisso que você está falando. Isso já virou doidura. Então, primeiro tem que nascer o talo. Do talo nasce uma espiga. Da espiga vai nascendo grãos. Assim que funcionam as coisas. Então, a palavra é: coloque em ordem. Estamos entrando em Shabat. Tempo de contemplar. Contemple. Apareça perante o Senhor. Não fuja do Senhor. 2. Não venha de mãos vazias. Porque entendemos que houve produtividade. 3. Consegue sentar e contemplar dizendo, cara, que legal. Tá legal. Tá ficando legal. Imagine, a obra de arte é a tua vida inteira. Cada semana é como um quebra-cabeça. Quebra-cabeça de 5.000 peças. Imagine que essa é a tua vida. Cada semana é uma peça que você está acrescentando nesse quebra-cabeça. Então você completou, quer dizer, cada semana é um bloco, um bloquinho. Então cada dia é uma pecinha. Então você chega, numa semana você montou um bloquinho. Então, olha que legal, cara. Aí chega na outra semana, você construiu outro bloquinho. Ó, que legal. Então você contempla aquilo que você está fazendo. Shabat é
é um tempo de contemplação para quem está em ordem. Ou é um tempo de desespero para quem está em desordem. Então, o tempo, ele é um marcador de ordem quando estou na eternidade, ou o ativador de desordem quando eu estou debaixo das cadeias de Cronos, Kairos e Caos. Amém? Que nós terminamos esse bloco de mensagens. E aí a gente vai para uma outra, não outra temática, mas puxando agora um outro fio nessa linha de pensamento. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Então veja, para mim tempo ele não tem nada a ver com mística, ele tem a ver com ordem. Colocar em ordem as coisas. Coloque em ordem as coisas. Quando você coloca em ordem, a produtividade é inerente, a bênção é inerente, a economia é inerente, o sucesso é inerente, é, tudo é inerente. Tudo é inerente da ordem que vive. Se há caos, já era, meu irmão. Já era. Hein? Diga assim comigo, meu pai. Traga luz, Senhor, às desordens que ainda há na minha alma e coloque coerência, Senhor, naquilo que é incoerente. Que nesse Shabat, mais uma vez, Senhor, eu seja conduzido a uma contemplação das maravilhas das suas mãos. Que eu possa descansar no Senhor. Que esse descanso, Senhor, ative em mim o nível de ordem na tua palavra, me faça entrar nos teus tabernáculos e aprender acerca da tua lei. Graças te damos, Senhor. Hoje eu renuncio Cronos, Kairos e Caos. Todas as marcas e experiências que foram traumáticas sejam agora curadas em Cristo Jesus. E tudo aquilo que trazia o caos na minha vida, eu saio desse ambiente e dessa dimensão. Mas eu entro no descanso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.